A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o pastor Gerry Adriane, do Ministério Flor do Campo da Assembleia de Deus, Cariacica, no Espírito Santo. Mais uma vez, estou aqui para o comentário da lição bíblica adulto da CPAD. E hoje estamos com a lição de número 9, cujo título é O Batismo, a primeira ordenança da Igreja, que vai ser ministrada no próximo dia 3 de março de 2024, cujo textuário é: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-a em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, o verso 19. A verdade prática diz que o batismo é uma ordenança de Jesus Cristo e por isso deve ser uma prática obedecida pela igreja. Antes de nós fazermos leitura bíblica em classe e continuar o nosso comentário, nós vamos fazer uma oração. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, mais uma noite, mais um dia, mais um tempo que o Senhor permite, Pai, que estejamos aqui para fazer esse trabalho tão glorioso que é ministrar a Tua Santa Palavra. Pai amado, continua abençoando as EBDs, continua, Senhor, fortificando em cada igreja, continua usando os professores, usando o superintendente, usando, Senhor, os alunos da escola, abençoando cada liderança que propôs, Senhor, colocar esse trabalho em prática nas suas igrejas. Pai Santo, continua fortalecendo esse trabalho e dando crescimento. Pai amado, que nós possamos sair daqui abençoado debaixo da Tua graça, assim nós cremos e pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A leitura bíblica em classe, ela se encontra em Romanos capítulo 6, do verso 1 ao verso 11. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos, para que pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quando o ter morrido de uma vez, morreu para o pecado. Mas quando viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. A nossa introdução diz que nessa lição, antes da nossa introdução, melhor dizendo, fazendo uma correção aqui, vamos ler os objetivos da lição, né? São 3 objetivos. O primeiro é pontuar os pressupostos bíblico-doutrinários do batismo. Segundo, explicar o símbolo e o propósito do batismo. Terceiro objetivo, esclarecer a fórmula e o método do batismo. A nossa introdução diz que nessa lição vamos estudar uma importante prática cristã, o batismo em águas. Veremos que o rito do batismo foi praticado por João Batista, Jesus Cristo e seus apóstolos, e posteriormente pelos cristãos da igreja primitiva. É uma prática, portanto, de grande importância para a igreja de Cristo. Contudo, como toda doutrina cristã, a prática do batismo também tem sofrido desvios ao longo da história, tanto no seu propósito quanto na sua forma. Assim é necessário deixarmos a Bíblia falar a fim de que o propósito correto para o qual foi instituído essa importante prática seja observado. Nós já entendemos pelo título da lição que o batismo é uma ordenança. A primeira ordenança da igreja é o batismo. Então, a verdade prática diz que é uma ordenança de Jesus Cristo e por isso deve ser uma prática obedecida pela igreja.
Eu acho interessante esse obedecida pela igreja. Já diz um velho adágio, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se o Senhor Jesus deu uma ordenança na questão do batismo nas águas, então tem que haver uma obediência da igreja, tanto no parte da liderança, que prepara o batizando para o dia do batismo, através, orientando através do discipulado, tanto também do batizando também, se apresentando para o batismo assim que houve uma conversão legítima, há uma necessidade de se preparar com mais rapidez, com desejo, de fazer parte do corpo de Cristo, desejo de fazer a obra do Senhor, se apresentar para o discipulado, para logo posteriormente ser batizado. O pressuposto bíblico doutrinário do batismo. O batismo, esse é o nosso primeiro subtópico, o primeiro tópico, melhor dizendo, é o pressuposto bíblico doutrinário do batismo. O subtópico número 1 diz assim: o batismo visto como sacramento, a origem de um erro. A tradição católica e alguns segmentos do protestantismo histórico veem a prática do batismo como um sacramento. A palavra sacramento vem do latim sacramentum, significando um sinal sagrado capaz de conferir graça àquele que dele participa. Nesse sentido, Agostinho, 354 a 430 depois de Cristo, bispo de Hipona, que introduziu esse desvio na igreja. Entendia que o batismo como sacramento é um rito que transmite graça espiritual, independentemente da fé de quem o pratica. Esse entendimento teológico doutrinário define o sacramento como sendo um sinal visível de uma graça invisível. Dessa forma, na visão de algumas tradições cristãs, o batismo torna-se necessário para a salvação. Tudo que se coloca, vamos entender o que é o sacramento, e entender aonde está o desvio doutrinário aí. O que Agostinho, bispo de Hipona do IV século, ele orientava? Ele ensinava que o batismo em águas era um sacramento. E o que significa isso, ser sacramento? É capaz de conferir graça àquele que participa. Então, quer dizer, a graça já não é do Calvário. A graça já não brota da cruz, através do sacrifício de Jesus. Qualquer elemento posterior também serve, como a questão do batismo nas águas. Quer dizer que é necessário se batizar para ser salvo. Se não se batizar, se perde. É uma visão bem deturpada do que se ensina na Bíblia Sagrada. Nós entendemos o batismo não como sacramento, mas sim como ordenança, como símbolo de sepultamento. O texto inicial que nós lemos aqui na leitura bíblica em classe deixa claro isso. É um símbolo de um sepultamento e de uma ressurreição, junto com Cristo, simbolicamente, Cristo morreu literalmente e ressuscitou literalmente. Mas o batismo em água para o cristão é o símbolo do sepultamento com Cristo na morte de Cristo e na sua ressurreição, no momento que você mergulha nas águas é o sepultamento, no momento que você emerge das águas é a ressurreição. É uma novidade de vida que você vai viver a partir daquele momento. Embora que todos os batizando são pessoas que já aceitaram a Jesus como Salvador, já fizeram a sua confissão de fé, estão apenas se preparando para agora entrar no corpo de Cristo. Como? Agora ser membro de um corpo do corpo de Cristo, agora ser membro de uma igreja, agora poder participar da ceia do Senhor, que é a segunda ordenança na próxima lição. Então, aí sim ele pode fazer parte e se integrar no corpo através do batismo. É a porta de entrada, mas é necessário ser feito. Mas vamos entender de onde se originou esse desvio. Aqui já começou a falar sobre esse bispo de Hipona, Agostinho, que foi o que introduziu essa heresia, no período chamado Era Patrística, a Era dos Pais da Igreja. Quem eram os pais da Igreja? Começou-se para aqueles que foram discípulos dos apóstolos, na Era Apostólica, que foi o primeiro século, Aí depois, os que foram discípulos dos apóstolos foram morrendo, deixaram os seus discípulos, então começou a ser chamado a Era Patrística, a Era dos Pais da Igreja.
Agostinho também foi chamado um dos pais da igreja, mas não é porque eles eram considerados pais da igreja que eles não cometiam erro, e Agostinho foi um deles, ao acreditar e conferir que o batismo é um sacramento, enquanto ele é apenas uma ordenança dada pelo Senhor Jesus. 2. O batismo não é sacramento, mas é ordenança de Cristo. O ensino bíblico concernente ao batismo é que ele é uma ordenança e não um sacramento. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Não há, portanto, o batismo um poder mágico capaz de transmitir graça para a salvação. O ensino bíblico é que o batismo é uma ordenança dada por Cristo, a quem já foi alcançado pela graça, e não a quem quer obter alguma graça através dele. Então, nós já fomos alcançados. A salvação vem pela fé. A graça é um favor merecido. Então, a partir do Calvário, a partir da morte e da ressurreição de Cristo, nós fomos alcançados pela graça do Senhor. Aqueles que creem, né, e aceitam o sacrifício de Jesus, aceitam como a sua própria justiça, né? Aquele que nos justificou pelo seu sangue, aquele que nos regenerou pelo seu poder. Então, nós somos transformados através do momento que nós cremos nele. Então, a graça provém dele, não de nenhum símbolo que vem posterior. A questão do batismo nas águas, né? A ceia do Senhor, nada disso pode nos santificar ou nos conferir graça, senão o próprio Cristo, né? E esse crucificado. Então, o batismo não é sacramento, mas uma ordenança de Cristo. Deu a ordem e tem que ser obedecida como um símbolo. Quando no Velho Testamento, né, a adoração naquele período era diferenciada da nossa. A adoração era necessária ser visível, tateável, né? Se via o objeto do culto, levava-se o animal para o culto, levava-se as ofertas para o culto. Então era visível, era tateável. Mas Jesus, ao falar no capítulo 4 de João para aquela samaritana, ele falou que a adoração mudaria a partir da graça, né? Seria agora entendido que o Pai é Espírito, que importa que se adore o Pai em Espírito e em verdade, né? Essa simbologia diminuiu muito a partir da graça. Agora nós não, os poucos simbolismos que tem no período da graça é o batismo nas águas, que é a primeira ordenança. O segundo é na próxima lição, que é a ceia do Senhor. E também quando a Bíblia fala em Tiago sobre a questão da unção com óleo, quando ordena-se, se alguém está doente, né, chama os presbíteros da igreja para ungir com óleo. E a oração da fé curará o enfermo. Então, são poucos os simbolismos que se tem na igreja. Então, mas são ordenanças que devem ser respeitadas e não mais do que isso. Amém? O batismo deve ser administrado aos adultos. Terceiro, é subtópico. O mesmo Agostinho, olha só esse camarada, que entendia o batismo como sacramento, defendeu também que os bebês, por haverem nascido com o pecado original, precisavam ser batizados para serem salvos. Nesse caso, o batismo deveria ser administrado a eles para anular o pecado original. Evidentemente que esse entendimento do bispo de Hipona está contra o ensino de Cristo, que afirmou que as crianças fazem parte do reino de Deus. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Mateus 19, 14. Logo, não há vestígio no Novo Testamento de crianças sendo batizadas, pois no nosso Senhor disse que o batismo deveria ser administrado a quem cresce. Marcos 16, 16. Né? Uma criança que ainda não chegou à idade da razão não tem maturidade para crer e fazer escolha. Mateus 16, 16 diz assim, Marcos, né? 16, 16, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. O que está dizendo aqui? Quem crê será salvo. Então, a criança, na sua tenra idade, ela tem capacidade de saber o que é fé, o que não é fé. Ela tem discernimento do que é bom, o que é mal. Tanto é que ela precisa dos seus pais para orientar, para dar o castigo, como falamos na lição passada, quando ela comete erro, para aprender a andar no bom caminho, fustigar com a vara, ensina a criança no caminho que deve andar. Tudo está escrito na Bíblia falando de criança, porque a criança precisa ser orientada, ensinada
essa criança não tem noção do que é bom, do que é mal, do que é certo, do que é errado. Ela aprende, o seu caráter é forjado dentro da sua casa, com seus pais, com a sua mãe, com as pessoas que ela convive. Então ela vai crescer e vai entender de fé a partir da fase adulta, enquanto criança não. Né? Talvez já na adolescência, na juventude, na fase adolescente sim, né? Entre os 12 e 13 anos, mais ou menos é a idade que algumas igrejas adotam para batizar, é que ele vai entender, discernir um pouco mais sobre o que é certo e o que é errado. Mas essa idade infantil, né, na fase pueril, não tem como ele entender o que é pecado e o que não é pecado. O cidadão Agostinho, apesar que diz que a partir de Tertuliano, né, no segundo século, já tinha essa ideia de que deveria se batizar a criança por causa do pecado original. Porque se a criança morresse ainda no período infantil, morreria debaixo do pecado original e seria condenado ao inferno. Era a visão que eles tinham. Então eles achavam que se tinha que se batizar a criança. Aí você vai ver que nem depois isso foi ganhando força a partir do quarto século com Agostinho. Isso passou pelo período da Reforma no século XVI. Nem Lutero e nem Calvino conseguiu desmistificar isso. Foi a partir dos anabatistas, a partir do século XVI, XVII, que eles começaram a questionar o batismo de criança e batizar adultos, só adultos. E eles começaram a ser perseguidos pelos cristãos da época. Perseguidos de tal maneira, cristão entre aspas, né? Porque eles defendiam, e eles eram chamados rebatizadores, por causa disso, que eles defendiam essa tese bíblica, né, que é bíblica isso, de que criança não tem juízo nenhum para se batizar, que tinha que se batizar adultos, e com isso eles foram muito perseguidos, houve até martírio, né? Pessoas que foram mortas por essa causa. O primeiro martírio de um anabatista nessa época foi por afogamento, porque ele não aceitava batismo de criança, e eles fizeram isso com ele por achar que ele estava defendendo uma tese herege, e ele estava certo, ele estava dentro da Bíblia Sagrada. Naquela época, né, século XVI, Idade Média, essas pessoas tinham uma visão muito radical da fé, e elas eram capazes de ir até a morte, achando que está defendendo a causa do Senhor, precisava tirar a vida de alguém. Então, os anabatistas foram os primeiros que verdadeiramente lutaram contra essa heresia de criança ser batizada. Nós vemos aí o texto que o comentarista deixou aí, né? Ele colocou Mateus 19,14, Jesus dizendo aos discípulos, quando vieram criança para ser abençoado por Jesus, os discípulos atrapalhavam a chegada até ele, e ele falou, não, estou vez de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Ele falou, o reino dos céus é deles. Então vocês ainda têm que lutar por sua salvação, mas eles não, já têm direito ao reino. Se porventura vier a falecer nesse período, né? Nós cremos, por exemplo, que no dia do arrebatamento, quando a igreja for arrebatada, as crianças, né, de tenra idade, crianças pequenas, todas serão arrebatadas, porque não conhecem, não tem discernimento entre o mal e o bem. Então nós cremos pela Bíblia Sagrada que elas não ficarão aí para a grande tribulação. Resumo do primeiro tópico diz que o batismo em água é uma ordenança que deve ser ministrada aos adultos. Segundo tópico diz que o símbolo e o propósito do batismo. Símbolo do batismo. Primeiro subtópico. Identificação com Cristo. O batismo por imersão simboliza a união do crente com Cristo por meio da sua morte, sepultamento e ressurreição. Essa verdade é afirmada pelo apóstolo Paulo aos cristãos que estavam em Roma. Nós lemos no texto inicial, 6, né? Verso 3 a 5. Dessa forma, o apóstolo mostra que o ato de emergir da água, onde havia sido submerso, retrata com precisão a identificação do cristão com a ressurreição de Cristo. Essa mesma verdade é afirmada nas cartas aos Colossenses. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Colossenses 2:12. Isso simboliza que o cristão morreu para a velha vida e agora entrou na nova vida em Cristo. Quando a metanoia, né, no grego, que fala a nossa conversão, a nossa transformação ao conhecer o Evangelho, ao aceitar a mensagem da cruz,
Existe também a justificação pela fé, existe também a regeneração. O que é? Nova vida, né? Aquilo que o próprio Cristo, falando com Nicodemos no capítulo 3 de João, ele fala sobre isso. Necessário vos é nascer de novo. Nós vemos também lá no início do capítulo, no livro de João, no capítulo 1, né? Jesus fala, ele veio para que era o seu, a partir do verso 12, e veio para que era os seus, e os seus não receberam, mas todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de ser chamado filho de Deus, a saber, aqueles que nasceram não na vontade da carne, mas na vontade de Deus. Quer dizer, não do nascimento biológico do papai com a mamãe, não, é do nascimento em Deus. Então, é um processo de regeneração. E o batismo vem trazendo essa identificação com Cristo, que a partir de conhecer Cristo, e quando você decide pelo batismo nas águas, você está ali simbolicamente, publicamente mostrando para as pessoas que vão no seu batismo, sua família, seus amigos, as pessoas que vão te ver ser batizado, que agora você está em novidade de vida. Você mergulha nas águas dizendo, eu morri com Cristo e agora eu ressuscito com Ele para uma novidade de vida, para que todas as pessoas que convivem com você sabem que você agora é uma nova criatura. Publicamente você revela isso. Embora que quando você vai ao batismo, você já houve uma conversão na igreja. O negócio é que a partir depois do discipulado é que você vai se batizar. Nós vemos o propósito do batismo, o testemunho público da fé cristã. Eu acabei de falar sobre isso, mas também tem um segundo subtópico que fala sobre o testemunho público da fé cristã. No contexto da fé bíblica, o batismo é uma pública profissão de fé. Isso significa que o crente, quando desce as águas batismais, está testemunhando de forma pública perante o mundo da sua nova vida em Cristo. Quem se candidata ao batismo deve estar convicto e consciente da fé que abraçou. Aqui não há território neutro. Enfim, o batismo é para salvos e convertidos, que estão dispostos a seguir a Jesus. Então, é testemunho público da sua fé, né? Você se apresentar e saber que você agora é uma nova criatura. E a partir do batismo, você agora é membro do corpo de Cristo. Então, a partir de agora, a situação, né? Na questão da igreja, como nós falamos na lição passada sobre a questão da disciplina, né? Foi falado na lição passada, o novo convertido não tem sanção disciplinar sobre ele, porque ele ainda não passou pelo batismo. Então, ele não tem como o pastor o disciplinar, porque, na verdade, irmão, nós temos hoje uma mudança nessa questão de novos convertidos e membros do corpo de Cristo. Porque quando eu aceitei a fé, há 30 anos atrás, quando você se convertia, aceitando Jesus, você automaticamente já era colocado numa classe de novos convertidos para ser discipulado, para preparar para o batismo. Então, nesse período, não se tinha oportunidade na igreja. Você não fazia parte de conjuntos, você não pregava, você não cantava, você assentava e assistia o culto. E outra coisa interessante também, a única coisa que não te impediam na época era de evangelizar. Isso você já tinha direito de evangelizar a partir da sua conversão, mas não estar participando de nada. Então, quando você passava pelas águas, aí sim, a partir daí, como membro do corpo de Cristo, você participava da liturgia do culto, dos trabalhos da igreja, pregando, né, cantando, louvando ao Senhor, ou dirigindo culto. Você pode ir para estar fazendo trabalhos na igreja. E com isso também, se você viesse a pecar, né, como falamos na lição passada, aí você já estava debaixo da sanção disciplinar. Você poderia ser disciplinado como membro do corpo de Cristo. Hoje, como foi falado logo no início, por passar do tempo, nos contextos históricos foi mudando, e alguns desvios sempre acontecem, né? Já não é a mesma coisa que naquela época. Não? Cada igreja tem uma forma diferente de encarar o novo convertido. Já vi igreja que forma até conjuntos de novos convertidos e colocam para cantar e tal, correndo sério o risco, né? Porque às vezes pode dar mau testemunho, ainda não está preparado, né? Começa a descobrir que o tal cidadão está andando de qualquer maneira na rua, então, ou dando meu testemunho na questão financeira ou outras questões.
isso pode trazer dificuldade para a igreja adiantar esse processo. O correto, né, que se fazia no passado, hoje não se faz muito mais nesse quesito. Mas é necessário saber que, a partir de ser batizado, depois do batismo, na verdade, você agora está debaixo da sanção disciplinar. Se acontecer pecado, vai ser disciplinado. Não há espaço para indecisão. Terceiro subtópico. Somente cristãos indecisos rejeitam ser batizados. Às vezes isso acontece por ignorância ao sentido do ato. Outras vezes é por falta de convicção de fé. No primeiro caso, às vezes o crente entende que após ser batizado não pode mais cometer qualquer tipo de falha, embora a Bíblia mostre que o crente deve evitar o pecado. Contudo, o batismo não pode ser visto como uma vacina que imuniza o cristão contra o pecado. Esse é vencido quando se anda no Espírito. Por outro lado, há muitos que rejeitam o batismo, justamente por falta da conversão. Estão conscientes das implicações que esse rito traz e não está disposto a cortar o cordão umbilical comum. Olha só, não há espaço para indecisão. Por quê? Partindo do pressuposto que você aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, ou uma verdadeira conversão, automaticamente o Espírito Santo já vem convencê-lo, né, como está em Romanos 8, que você agora é filho de Deus. Então você já tem essa convicção a partir de Deus. Então, se você, como converso e crendo que você agora é filho de Deus, uma das regras para você servir a esse Deus é ser obediente. E se há uma ordenança para se batizar, por que a indecisão? Por que não se batizar? Por que não se preparar, né, dentro do que a igreja oferece em termos de discipulado e logo se batizar? Não. E às vezes vão enrolando, vão empurrando com a barriga. Uns ficam angustiados achando que não pode se cometer pecado. Aí João vai falar na sua primeira carta, né, 1 João capítulo 2, do verso 1. Filhinhos, não pequeis. Mas se porventura pecados, há um advogado no céu. O que João está dizendo aí? Olha, filhinhos, vocês agora foram salvos para não pecar. O pecado agora não tem poder sobre as suas vidas. Certo? Agora, só que tem uma coisa. O pecado pode acontecer como um acidente, como um descuido, como uma falta de vigilância. E se isso ocorrer na sua vida, você tem um advogado no céu. Jesus Cristo, Ele é a propiciação dos seus pecados. Então clame a Ele. A Bíblia fala, se andarmos na luz, João que fala na sua carta, se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, nós temos essa confiança que todo pecado é purificado através do sangue do Cordeiro. Então, essa confiança nós temos. Então, não tem essa preocupação de se batizar com medo de correr risco, de pecar. Não. Ser humano, nós estamos sempre passivos de pecar. Nós estamos ainda presos no corpo de pecado. Sabe quem não peca mais? Quem já está no paraíso de Deus. Quem já morreu, partiu para o Senhor, servindo a Ele, e agora está lá no paraíso aguardando o arrebatamento. Esses realmente não estão mais passivos de pecar. Mas enquanto nós, servos do Senhor, estivermos permeando essa terra, estamos correndo todo dia. Todo dia o pecado bem de perto nos rodeia, diz a Bíblia. Bem de perto. Todo dia ele está procurando uma brecha, um espaço na nossa vida. Outra coisa que se fala aqui é essa questão de pessoas achar que o batismo é como uma vacina. O cristão agora não peca mais. Também é outra falácia. Não existe isso, né? Isso não é uma verdade em si. E uma coisa que eu quero falar com os irmãos sobre a questão, quem não crê será condenado, na questão do batismo, é porque não posso colocar o batismo como sacramento, como fazia Agostinho lá no século IV, né? Isso ficou bastante tempo na igreja, até hoje na igreja católica e outras igrejas aí tem essa ideia, tem algumas igrejas protestantes que ainda têm essa ideia. Não posso ver como sacramento, sim, porque não é a graça não depende dele, depende só da cruz, mas eu também não posso ser negligente a ele, porque é ordenança. Então, o que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte, também se eu converti, estou numa igreja, tem discipulado, tem batismo, e eu estou sempre recorrente, eu estou repelindo o batismo. O pastor me oferece, me prepara, me dá toda a fórmula para me batizar, toda a orientação para me batizar, e eu estou sempre
negligenciando essa ordenança. Olha, meu irmão, se você nesse período vier a falecer, eu acho que, é uma opinião minha, né, que a sua salvação está em xeque, porque você está debaixo de uma desobediência. Houve uma ordenança, houve um tempo para você batizar e você recusou. Aí uns vão lá para o ladrão da cruz. Ah, mas pastor, o ladrão da cruz, ele não teve tempo de se batizar, lá ele se converteu, lá Jesus falou com ele, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Espera aí, mas ele não teve tempo, não tinha como descer ele da cruz, levar nas águas, batizar, não. Ele estava no momento da sua morte, como acontece com muitas pessoas por aí. Quantas pessoas que vai estar no dia do arrebatamento, vai estar na multidão do ladrão da cruz. Morreu lá no leito do hospital, converteu no momento da sua morte, relutou contra a salvação, mas a misericórdia do Senhor alcançou lá entubado, numa UTI de hospital. Esse cidadão não pode ser salvo? Não, a misericórdia do Senhor alcançou ele lá. Ele pode ser salvo, sim. Agora, quem crê e for batizado será salvo. Tá vendo? Quem crê e tem condição de se batizar será salvo. O crer é que salva, mas se permanecer na desobediência, tendo a oportunidade de se batizar e não batizar, está colocando a sua salvação em xeque. É uma opinião que eu tenho dentro do que a Bíblia me mostra. Vamos lá. Resumo do segundo tópico diz que o Sinopse 2 diz que o batismo em águas simboliza uma identificação com Cristo, testemunho público de fé. A fórmula e o método do batismo é o terceiro tópico, e o primeiro subtópico fala a fórmula trinitariana do batismo. Durante a grande comissão, Jesus orientou seus discípulos, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Essa é a fórmula trinitariana do batismo cristão. Isso porque esse texto cita as três pessoas da Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus, três pessoas distintas com uma só essência. No rito do batismo, portanto, a orientação de Jesus precisa ser seguida pela invocação do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como se trata, nós estamos aqui falando da CPAD, que pertence às Assembleias de Deus, nós podemos falar, né, a igreja que nós pertencemos, a qual nós somos membros, né? A Assembleia de Deus, ela defende essa fórmula trinitariana do batismo. Inclusive, se chegar alguém, membro de uma igreja unicista, por exemplo, né, que defende que só existe Jesus, que não existe a Trindade, né, e o batismo só no nome de Jesus, essa pessoa vai ter que ser rebatizada se ela quiser ser membro da Assembleia de Deus, né? Em qualquer lugar que tiver a igreja Assembleia de Deus, é assim que funciona, né? Porque não se aceita o batismo dessas igrejas unicistas. Então nós temos que entender que é a fórmula ensinada desde o princípio. Eles sempre falam sobre alguns textos bíblicos que falam sobre o batismo que nega essa prática, né? Vamos colocar aqui Atos 2:38, que fala sobre isso. Aí eles usam muito esses textos isolados, porque a maioria das pessoas que falam de heresias, né, que criam heresias, eles isolam certos textos para falar que a Bíblia está afirmando as suas heresias. Atos 2, verso 38 diz: E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis os dons do Espírito Santo. Aí está dizendo, está vendo aí? Pedro mandou você batizar em nome de Jesus Cristo. Olha aqui, ó, olha a forma herética, o segundo subtópico fala assim, a forma herética do batismo. Nem todos os grupos dentro da tradição cristã seguem a fórmula trinitariana. Há grupos que seguem um tipo de doutrina modalista, um exemplo é o unicismo. Esse grupo batiza seus membros somente em nome de Jesus. O suporte bíblico dele é buscado em alguns textos do livro de Atos, onde supostamente se negaria a prática trinitariana. Convém dizer que esse texto não nega a fórmula trinitária, nem tampouco nega a Trindade. Na verdade, o que é dito é que o batismo era feito na autoridade de Jesus, isto é, naquilo que ele fez e ensinou. Então, essa é a fórmula que eles usam
para falar que eles estão certos. Modalismo é o quê? É doutrina herética que nega a existência da Trindade, né? Eles acreditam que existe apenas uma pessoa e que se essa pessoa, vamos supor que eles acreditam em Jesus, então Jesus uma hora se manifesta como Pai, outra hora se manifesta com o Espírito Santo e outra hora ele é o próprio Jesus. Então, eles não acreditam que existe 3 pessoas em um, eles acreditam apenas um. Então, por isso que eles criou esse tipo de heresia chamada modalismo. Então, esse é o exemplo, né, de unicismo, que só batiza no nome e dizendo que por causa desse texto que eu li aqui, Atos 2,38, mas Pedro está falando que batizar em nome de Jesus, mas ele está dizendo na autoridade que Jesus deixou, a direção que Jesus deixou. Qual a direção que Jesus deixou? A trinitariana, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a fórmula correta de se batizar. E vamos ao último subtópico, diz que é a imersão, o método bíblico do batismo. Convém dizer que não há vestígio de prática de batismo por aspersão no Novo Testamento. Esse tipo de batismo se caracteriza por aspersão de água sobre o candidato. Entretanto, o contexto do Novo Testamento mostra claramente que o batismo nos dias bíblicos era por imersão. A palavra grega baptizo possui o sentido de mergulhar e submergir. Tanto na Bíblia como fora dela, vários textos bíblicos mostram a prática bíblica do batismo por imersão. O povo saía para ser batizado por João dentro de Rio Jordão. Da mesma forma, quando foi batizado Jesus, saiu da água. João batizava onde havia muita água. Então, você vai ver vários textos que eles foram levados às águas, né? Foram para que João se batizava onde havia muitas águas, né? Na região de Enom. Então, para que ele ia para muitas águas? Você podia só jogar um copinho de água na cabeça da pessoa, né? Só por aspersão já era necessário. Se fosse uma verdade bíblica que o batismo por aspersão fosse válido, não precisava se mergulhar nas águas, para que usar ir para essa região de muitas águas. Quando Filipe evangelizou o eunuco da rainha Candância ali no caminho, né, que ele estava indo, voltando para a Etiópia, né, veio para adorar em Jerusalém, estava voltando para a Etiópia, o que é que ele fez? O que o eunuco fez quando creu, né, na mensagem de Filipe? Ele falou, ele viu muitas águas e falou, ali tem águas, por que me impede de ser batizado por ti? Você crê que Jesus? Creio. Então, vamos descer lá, vamos batizar. Então, e ele batizou. E quando eles saíram das águas, a Bíblia fala assim, quando eles saíram das águas, quer dizer, o batizador, que era o Filipe, e o batizando, que era o eunuco. Os dois saíram da água. Então, quer dizer que ele era necessário se mergulhar nas águas. Você já viu também por aí defunto que não é sepultado? Né? Normalmente o defunto, já que o símbolo do batismo nas águas é o sepultamento. Então, normalmente, em várias tradições, uns colocam na rocha, como fazia Israel no primeiro século, né? Jesus foi colocar dentro de uma rocha cavada numa montanha, ou outros, né, sepultavam, né, debaixo da terra, cavavam como nós fazemos aqui no Ocidente, outros colocam em gaveta, mas ninguém deixa corpos insepultos por aí, né? Então todo mundo se procura escondê-lo totalmente, desde a cabeça até os pés. Se o batismo é símbolo de um sepultamento, então como eu posso falar que a aspersão vale o símbolo do sepultamento? Se molha só a cabeça? Não, tem que se mergulhar o corpo todo, para que quando ressuscitar, sair das águas. Então, é a fórmula correta de se batizar. É o batismo por imersão. É o método bíblico do batismo e tem vários textos bíblicos. Nosso tempo não permite relacionar todos, mas o tempo você pode pesquisar na Bíblia aí vários textos, como João 3,23, Marcos 1,10, né? São textos, Marcos 15, fala sobre esses batismos de João, batismo de Jesus, né? Onde João batizava, a história que eu li, que falei agora de Atos 8, né? Quando houve o batismo do eunuco. Todos esses textos aí provam categoricamente que o batismo é por imersão. Mergulha-se e se traz novamente o batizado, foi batizado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de forma trinitária. Conclusão. Procuramos abordar as questões mais relevantes concernentes ao batismo com águas, em águas, melhor dizendo. Mostramos que, embora não tenha atribuição de salvação a quem dele participar, o batismo é sim uma prática que deve ser levada a sério
por todo crente que quer seguir as palavras de Jesus. Por meio do batismo, nós identificamos com Cristo Jesus e tornamos pública a nossa profissão de fé. Então, deixo aqui um aviso para você que é novo convertido, está na igreja, né, talvez vai ver esse vídeo e está relutando em tomar uma decisão pelo batismo. Se você é converso, se você crê no Evangelho, crê na sua salvação, se batize, porque você está incorrendo um erro que você pode perder até a sua salvação se você insistir em desobedecer aquele que te chamou para ser servo dele. E a Bíblia fala que ele é rei dos reis, senhor dos senhores. Então, quem é senhor, manda, né? Você aceitou Jesus como Salvador, mas também aceitou Jesus como Senhor. Se há uma ordenança, por que não obedecer, né? É melhor obedecer do que sacrificar, como disse Samuel a Saul. Porque a desobediência é comparada com o pecado de feitiçaria. Você acha que um feiticeiro vai herdar o reino dos céus? De maneira nenhuma. Então, que nós possamos, né, aprender isso, você que está preparando para o batismo, e verdadeiramente cumprir a ordenança do Senhor, que o próprio Cristo, sem pecado, foi a João para ser batizado, para nos dar o exemplo. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus.